quando você precisa repensar na sua vida o que você faz. Tem gente que corta cabelo, tem gente que fica em silêncio, tem gente que prefere a multidão e tem gente que gosta de viajar. Viajar mesmo, para outra cidade, para um outro país. Viajar tem um sentido até metafórico para quem faz a viagem. É uma possibilidade de você se reconectar consigo, perceber outras paisagens, sair da rotina, conhecer novas pessoas, novas histórias. Eu sou do tipo de pessoa que gosta de viajar para repensar na vida. E mais, sou o tipo de pessoa que gosta de viajar sozinha. Descobri que viajar sozinha é o maior enfrentamento em relação a mim mesma que eu posso ter. Oi, olha só, eu sei que não é o melhor jeito de se falar, ainda por cima se o assunto for tudo que a gente precisa conversar, mas eu não quero ligar. A gente não se falou desde então e acho que não estou preparada para falar por enquanto. Também não vou te mandar uma mensagem de texto. É útil, é prático, ok, mas também acho que não se resolve certas coisas com um monte de letrinhas. Eu não tô bem. A Deriva é um livro que vai contar a história da Isabela, que é uma garota bastante comum, como eu, como você, que tem uma vida comum. E ela não está muito feliz, ela acabou de terminar um namoro de alguns anos e ela também não está muito satisfeita com o trabalho dela. E o que ela faz? Ela resolve passar um final de semana viajando para pensar um pouco na vida, para esquecer os problemas, para refletir o que ela pode fazer, quais serão os novos rumos da vida dela. E o destino que ela escolhe para fazer essa viagem é um lugar bem perto de São Paulo, chamado Trindade. Ele fica bem assim no comecinho do litoral do Rio de Janeiro, bem pertinho de Paraty. Então a gente começa o livro acompanhando toda a trajetória da Isabela até o momento que ela entra no ônibus na rodoviária em São Paulo, até o momento que ela desembarca ali na rodoviária de Paraty. Quando ela vai pegar esse ônibus em Paraty, que vai em direção à Trindade, ela já conhece um rapaz ali no trajeto. Esse rapaz acaba acompanhando ela até o camping que ela vai passar o final de semana. E esse é um rapaz que vai, de alguma maneira, interferir nessa viagem dela. E ela também acaba conhecendo outras pessoas que, de alguma maneira, vai entrecortar o seu caminho, a sua estadia durante esses 3 dias. Todas essas pessoas que ela vai conhecer ao longo desses 3 dias de viagem e cada acontecimento vai fazer com que, de alguma forma, a Isabela retome alguma memória dela. Então ela vai lembrar de sua infância, ela vai lembrar desse ex-namorado dela que ela acabou de terminar o namoro, ela vai lembrar de algumas situações com os companheiros de trabalho dela no banco, porque ela trabalha num banco, eu acho que eu esqueci de falar isso pra vocês. Grande parte da narrativa dessa história vai ser uma narrativa da Isabela lembrando de acontecimentos passados. O Fernando Ferroni, que é o autor desse livro, ele tem uma capacidade primorosa em descrever todos os lugares pelos quais a Isabela passa e todas essas memórias da Isabela. Em cada construção desses ambientes são feitos de maneira tão detalhista que é como se a gente se transportasse para esses lugares. Então é uma vivência muito ativa, sabe, da nossa parte. Isso eu considero um ponto bastante positivo na escrita do Fernando. Um outro ponto que eu acho que merece destaque é a construção de cada um desses personagens que aparecem na história. Tem uma coisa que é raro acontecer, o Fernando dá muitas camadas para todos esses personagens que cruzam a vida da Isabela nessa viagem. Mas é justamente aí que reside para mim a grande lacuna desse livro, porque a gente começa a história acompanhando a Isabela, olhando tudo pelos olhos da Isabela, sentindo, experimentando tudo através dos olhos da Isabela. E quando ela chega nessa viagem, a gente fala assim, bom, vamos entender o que vai acontecer com ela, qual que vai ser a grande virada, qual que vai ser o grande acontecimento. E aí os outros personagens acabam interferindo de tal forma, e é como se ela cedesse o seu protagonismo inicial para esses outros personagens, que são tão bem construídos, com uma gênese tão enriquecedora, que você acaba ficando distante da Isabela.
Porém, você já tinha criado um vínculo, um laço com essa personagem, e aí você acaba tendo que abdicar desse laço que você construiu com ela, porque os outros personagens vão tomando conta desse protagonismo. O Fernando criou uma expectativa em mim, enquanto leitora, que não foi suprida ao longo da narrativa. Agora, a forma como foi colocada essa narrativa foi desgostosa para mim? De forma alguma. Isso não é um demérito, só é um apontamento que eu acho que ele dá uma pista falsa pra gente, sabe? Ela sai da cidade dela, ela sai da zona de conforto dela pra fazer essa viagem, pra repensar na sua vida. Então essa viagem, em tese, teria de ser a coisa mais importante da sua vida, a coisa mais crucial da sua vida. Porque eu acho que quando você conta uma história, quando você vai fazer um filme, quando você vai escrever um livro, aquele momento da virada tem que ser a coisa mais importante da sua vida. É como se você estivesse indo de encontro ao abismo, sabe? Para você olhar para o abismo e ele te olhar e ser assim a coisa mais foda. Porque se não for para ser assim, você não precisa escrever um livro, você não precisa contar uma história, porque senão vai ser só mais uma história. Talvez eu não esteja sendo justa, porque o livro do Fernando realmente é muito bem escrito e ele me envolveu e foi uma leitura realmente deliciosa. Mas é que eu acho que rolou realmente, de fato, essa frustração em relação a essa personagem. Esse livro é super gostoso de ler, é dividido em capítulos bem curtos e todos os capítulos são nomeados com um horário. Então a gente sabe mais ou menos em que horas as coisas estão acontecendo com os personagens e em cada situação. Além disso, esse é um livro de estreia do Fernando Ferroni, que nasceu em Jardinópolis, interior de São Paulo. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, caso você queira conhecê-lo melhor ou adquirir o livro. Como eu sempre falo aqui no Vratatá, Traficantes de Cultura, valorize os artistas nacionais, sobretudo os artistas independentes, descolonize o seu olhar. E conta pra mim se você é da turma que viaja pra fugir dos problemas e esquecê-los lá na cidade, ou se você é daquela galera que viaja pra refletir, pra buscar um autoconhecimento e fazer essa viagem, esse mergulho interior. Um beijo pra vocês, até a próxima e tchau!